Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedeceram desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Estamos estudando o valor que Jesus Cristo deu às Escrituras, que naquela época era o Velho Testamento. Já vimos alguns dos valores de Jesus. Estamos estudando qual é o seu sistema de valores. Jesus, ele mesmo, era a palavra de Deus para o mundo. Esta palavra se tornou carne, o Salvador do mundo, o Messias, que viveu entre nós durante 33 anos. Durante os seus 3 anos de ministério, Jesus mostrou um tremendo respeito pela palavra de Deus. Talvez esse texto de Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 20, seja o texto que melhor demonstra o respeito que Jesus tinha pelas Escrituras do Velho Testamento. Jesus deu um valor tremendo às Escrituras no Sermão da Montanha e deu um novo significado ao Velho Testamento. Por causa disso, os religiosos legalistas que tinham uma perspectiva muito restrita do Velho Testamento estavam sempre desafiando Jesus e dizendo que o ensino dele não condizia com a palavra de Deus. Jesus rebateu essas ideias com essa declaração, valorizando as Escrituras do Velho Testamento. Ele deixou claro que se eles entendessem o seu ensino, perceberiam que Jesus não veio destruir nem a lei nem os profetas. Naquele tempo, eles se referiam ao Velho Testamento como a lei e os profetas. Os 5 primeiros livros da Bíblia correspondem à lei. Os 12 livros seguintes apresentam o contexto histórico no qual os profetas viveram e pregaram. Jesus declarou: "Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, eu não vim abolir, mas cumprir." Em outras palavras, se vocês compreenderem meu ensino, vão perceber que não será mudada nenhuma letra ou traço da lei, tudo será cumprido. Jesus continuou: "Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus." Não basta entender ou se tornar um especialista no Velho Testamento. É preciso praticar e ensinar a palavra do Velho Testamento. Jesus finalizou seu ensino dizendo que através da compreensão e da prática das Escrituras, que a nossa justiça vai exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Nesta passagem, Jesus valorizou as Escrituras porque tudo o que falava ou pregava estava fundamentado nas Escrituras do Velho Testamento. Jesus sempre fez isso. Percebemos através desta jornada pelos Evangelhos, acompanhando os passos e as palavras de Jesus, que foi isso que ele sempre fez. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35, lemos a seguinte frase de Jesus: "A Escritura não pode ser anulada." Hoje existe toda uma discussão a respeito da infalibilidade das Escrituras e da sua autoridade como regra de fé e prática. Creio que se Jesus fosse debater sobre esta questão, simplesmente diria assim: a Escritura não pode ser anulada. Quando Jesus estava neste mundo, dizia sempre: "Está escrito." Adoro esse texto de Mateus capítulo 4 que diz: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Está escrito, Jesus repetiu esta frase várias vezes. Ela aparece várias vezes nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e mostra o valor que Jesus dava à palavra de Deus. Jesus resistiu à tentação no deserto com esta citação de Moisés: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." De acordo com o livro de Deuteronômio, o propósito do Velho Testamento é mostrar ao homem como viver. Há 40 anos como pastor e mais de 40 anos estudando as Escrituras, descobri que quanto mais conhecemos as Escrituras, melhor compreendemos a vida. E quanto mais experimentamos a vida, mais percebemos que as Escrituras trazem luz à vida, e a vida, luz às Escrituras.
Por isso, quanto mais entendemos as Escrituras, mais entendemos a vida. Quanto mais experimentamos a vida, mais entendemos e apreciamos as Escrituras. O propósito das Escrituras, de acordo com estas palavras de Jesus, é fazer com que o homem viva e viva melhor. E o homem só viverá quando entender, internalizar, aplicar e praticar cada uma das palavras que procedem da boca de Deus. Isso mostra o valor que Jesus deu às Escrituras. Certa ocasião, Jesus estava ensinando a uma mulher que tinha sido muito abençoada com o ensino de Jesus, e disse no meio da multidão: "Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou." E aí Jesus respondeu: "Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem." Poderíamos dizer que esta é a nova bem-aventurança. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Jesus estava dizendo que não foi sua mãe abençoada por tê-lo trazido à luz e o amamentado. Todo aquele que ouve e obedece a palavra de Deus, este sim é abençoado, segundo Jesus. No texto de Lucas capítulo 8, versículo 21, Jesus estava ensinando a alguém e anunciou: "Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te." Alguém disse isso. Naquela ocasião estavam acusando Jesus de não regular bem da cabeça, de estar funcionando fora do seu centro. Estavam acusando Jesus de ser um excêntrico. Por isso a família dele foi ver o que estava acontecendo. Então alguém anunciou: Ei, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e eles querem ver-te." Vocês sabem que quando alguém não está bem da cabeça, é a família que cuida de tudo, e assume o controle. Isso não é verdade? Mas Jesus respondeu mais uma vez, dando um tremendo valor às Escrituras. Sabe o que Jesus respondeu? "Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam." Que resposta, hein? Em João 17, Jesus fez a seguinte oração pelos apóstolos: "Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou." Esse texto nos mostra que os apóstolos realmente entendiam, assimilavam e viviam a palavra que Jesus lhes tinha dado. Uma prova disso era que o mundo os odiava. Seria bom que você fizesse uma seguinte pergunta para você mesmo: será que alguém me odeia porque meu Senhor Jesus Cristo me deu a palavra de Deus e eu vivo esta palavra e ela é a base para os meus valores? Quando Jesus orou pelos apóstolos, ele disse: "Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno." E no final da oração Jesus pediu: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." A palavra santificar significa separar. Jesus está pedindo: separe-os para ti. Dê-lhes uma ligação contigo que os mantenha salvo neste mundo, já que eles têm de viver aqui. Jesus disse aos apóstolos: "Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos." Jesus sabia do perigo. Por isso orou ao Pai: "Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno." Jesus não pediu que os tirasse do mundo, porque há um trabalho a ser feito aqui. Mas enquanto eles estivessem no mundo, neste lugar tão perigoso, Jesus pede que Deus os mantivesse separados para Ele através da verdade. E aí Jesus diz: "A tua palavra é a verdade." Esse versículo um dia abriu a palavra de Deus para mim. A tua palavra é a verdade. Jesus deu um valor muito alto às Escrituras. Ele disse que as Escrituras, a palavra de Deus, é a verdade. Naquela época, este versículo me ajudou. Eu estava preocupado só com a forma literária da Bíblia. Tinha criado uma batalha dentro da minha cabeça e me perguntava: o que é tudo isso na Bíblia? Será que é tudo alegoria, parábola, história? Será que tudo não passa de mito? Afinal, o que é a Bíblia? Essas perguntas também são feitas por aqueles que atacam a Bíblia. Eles questionam a forma literária das Escrituras e não querem saber a verdade que a Bíblia ensina. Esta é uma revelação tremenda a respeito das Escrituras. A Bíblia é a verdade. Busque as Escrituras para descobrir que verdade é esta. Esta verdade pode separar você para Deus. Ela pode dar a você um relacionamento com Ele enquanto você vive neste mundo que odeia Deus. Sua palavra e o sistema de valores é revelado nela. Mas se você compreende que a palavra de Deus é verdade, então leia a Bíblia buscando a verdade que pode separá-lo para Deus. Sempre que você estiver lendo um livro, um capítulo ou versículo da Bíblia,
Busque nele a verdade de Deus. Não deixe que a maior preocupação seja a forma literária, a forma como foi escrita, mas o que foi escrito. Procure pela verdade. Quando você encontrar a verdade com a ajuda do Espírito Santo, incline-se para ela. Peça a Deus que lhe dê a graça para vivê-la na sua vida. Quando você enfocar essa verdade, terá enfocado também alguns valores importantíssimos. Esta verdade identificará um sistema de valores. Quando isso acontecer, você descobrirá não apenas a verdade, mas os valores de Jesus Cristo e os valores de Deus. Esses são os valores que Jesus e o Deus Pai têm para você viver nesse mundo. Olha, quando você busca as Escrituras confessando o valor que Jesus deu à palavra, você acaba vendo a verdade nelas. Peça a Deus, então, que dê a você esta revelação, a graça e o poder para viver esta verdade, aplicando-a ao sistema de valores. O valor que você dá à palavra de Deus é o mesmo que Jesus dá? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você confessa o valor que Jesus deu à palavra de Deus? Você deve saber que nós estamos estudando o valor que Jesus Cristo deu às Escrituras. E naquela época era o Velho Testamento. Hoje temos também o Novo Testamento, inclusive com a história de Jesus. E este valor que Jesus deu à palavra é expressado como uma grande conquista de vitória. Jesus venceu tentações utilizando a palavra, valorizando a palavra. Este é um grande exemplo para nós. Jesus, ele mesmo, era a palavra de Deus para o mundo. Essa palavra se tornou carne, o Salvador do mundo, o Messias, que viveu entre nós durante 33 anos. Durante os seus 3 anos de ministério, olha, Jesus mostrou um tremendo respeito pela palavra de Deus. Bom, esse é o desafio que eu tenho para você hoje. Você confessa o valor que Jesus deu à palavra de Deus? Pense nisso e até o nosso próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.